Todo santo dia eu tô aqui com vocês. Hoje mais um dia pra gente ver juntos, pesquisar juntos, conhecer juntos os santos do dia de hoje, entender um pouco das histórias. Eu sou o Thiago Lacerda, da Patrono, e eu tô aqui fazendo uma série chamada Todo Santo Dia, para que nós vejamos todo santo dia, todos os santos do dia. Então a gente vai juntos consultar o Martirológio Romano, pesquisar em algumas outras fontes. De algum modo aqui vocês também conseguem ver um pouco o método de pesquisa, como é que a gente faz para conseguir não errar nessa coisa da história dos santos, da vida dos santos, que é bem confusa, é bem perdido. As fontes não estão todas muito claras na internet. Então, vamos junto fazer essa jornada aí de conhecer os santos todos os dias. Vamos começar, obviamente, antes de tudo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta se tu quer ver algum conteúdo específico ou se tu tá ansioso por um santo específico, certamente ele vai aparecer aqui. Vamos começar com a nossa tela aí e vamos lá, ó. Vejam que aqui a gente tem uma porradona de texto. Vou explicar para vocês. A gente já se deparou com isso agora, uns dias atrás. Acho que ontem mesmo, que era dia de Cristo Rei. Inclusive, bom explicar para vocês. Ontem foi dia de Cristo Rei. Ele não aparece no Martirológio, porque o Martirológio ele não é diferente do calendário litúrgico, ele não é do ano. Esse aqui não é o Martirológio de 2025. Ele pega as datas fixas, né? Então, Páscoa, por exemplo, é uma inscrição que não tem aqui, porque é uma data móvel. Então, as datas móveis elas não estão aqui. Voltamos então. Nós vimos ontem, mas esse caso aqui é um caso bem grande. Ó, inclusive, é o destaque de hoje. A gente não tem o número 1 aqui. Memórias dos santos André Dunlac, presbítero, e companheiros, mártires. Numa celebração comum, se veneram os 117, lembramos que a gente está aqui, português de Portugal, 17 missionários que sofreram martírio em Tonkin, no Tonkin, Anã e Conchinchina. Conchinchina é o Vietnã. Aqui tá, regiões da Ásia do atual Vietnã. 8 bispos, muitos presbíteros e um ingente número de fiéis de ambos os sexos, de todas as condições e idades, que aceitaram o desterro, os cárceres, os tormentos e, enfim, os mais cruéis suplícios, por se recusarem calcar a cruz e abjurar da fé cristã. E aqui nós temos os nomes, tá, dessas pessoas. E aí já vamos para o nosso mapa aqui, para a gente poder ver do que a gente está falando, né? Vejam que esse período aqui, ó, 1625, 1876. A gente não está falando de um episódio específico, tá? Então eles não são 117 mártires que foram todos ali enfileirados lado a lado, ou que todos num período de conflito específico foram martirizados juntos, né? Tipo aquelas filas de enforcados, de crucificados. Não é esse o caso, ainda que provavelmente alguns deles realmente tenham sido martirizados juntos. Aqui nós temos Vietnã. E aí, nessa época, né, o desenho não era exatamente esse, então nós temos regiões aqui, todo esse trecho, esse período, essa área. E nós temos, isso aconteceu ao longo de 250 anos praticamente, né? Se deu muito por conta dos imperadores Nguyen, provavelmente eu estou falando errado, mas é, se vocês escreverem como eu falei, vocês vão achar que foi uma dinastia que unificou o Vietnã, os Vietnãs naquele momento, assim, unificou as regiões que compuseram o Vietnã, inclusive no início com o apoio dos católicos, ou seja,
Não apoio no sentido de foram lá e ajudaram a, sei lá, fazer guerra ou algo do gênero, mas eles tinham um bom relacionamento com os católicos e, obviamente, lembrem de toda, né, da história da Europa, de todo o contexto onde a Igreja Católica estava, ela era um fator de estabilização, ela era um fator de unidade dos povos. Então, obviamente que para qualquer tipo de regime, seja ele bem ou mal intencionado, se o objetivo é a estabilidade, ter a Igreja Católica ali funciona. E esse era o caso. E aí, obviamente, eh, essas relações elas foram ficando problemáticas, especialmente é uma região que é muito difícil, é uma região onde nesse período nós temos muitos mártires na China, no Japão, no Vietnã, na Coreia, porque é uma cultura completamente diferente, é uma cultura que por muito tempo não teve os missionários cristãos necessariamente já tinha contato, mas não era tão relevante assim, né? Tão intenso. E tem uma das questões que, nesse caso, por exemplo, influencia muito é a cultura confucionista, né? Que a gente conhece muito pela China, mas que está em todo esse território. E o fato de os imperadores seguintes aderirem muito mais fortemente a essa cultura confucionista do que aqueles primeiros que tinham boas relações com os católicos, com os missionários, fez com que esses massacres acontecessem. E aí aqui nós temos muitos nomes, 117. Eu não tenho certeza se aqui, podia lançar isso aqui no chat GPT para a gente conferir se tem todos os nomes. É possível que não tenha, né? Ainda, ainda que não tenha, isso não é um problema. Vamos botar aqui então. Ah, galera, vocês não têm ideia de como é difícil mexer em tudo isso aqui ao mesmo tempo. Quantos nomes temos nesse trecho? Eu suponho que tenhamos menos do que o 117, mas provavelmente são os nomes conhecidos. Cento... É, já, chat, por favor. Vamos ver o que. Temos 7 bispos, 41 presbíteros, 17 catequistas, 79 leigos. Eu não sei de onde é que o GPT tirou essa informação. Ele botou 144 nomes. Mas enfim, o martirológio nos indica. Provavelmente ele tá pegando nomes entre parênteses como outros nomes. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas não foi uma boa ideia fazer a contagem com o GPT. Sigamos. Então, como eu ia dizendo, é um período em que essa região aqui é muito fortemente. é, Vê muito fortemente os martírios, tá? E esses todos foram canonizados pelo Papa São João Paulo II. Nós temos no pontificado do Papa São João Paulo II muitas canonizações justamente desse período, dessas regiões. Foi o momento da história em que a igreja voltou os olhos para recuperar de algum modo essa história. Até porque, se a gente for pensar, né, aqui, por exemplo, nós temos o período marcado entre 1625 a 1886. É um período muito próximo aqui da gente do século XX. Então, quer dizer, se eles foram canonizados em 89, se eu não me engano é isso, 89 ou 86 que eu falei agora, eu já me perdi. 88 foi cerca de 100 anos depois do último martírio. Ou seja, é justamente um tempo de entender a história, da história se revelar, porque provavelmente essa história também, a depender do regime que estava lá, ela demora para realmente ser conhecida, especialmente num período em que a gente não tem uma facilidade de informação. Hoje a gente tem o contrário, né? A gente tem um controle de informação,
também talvez seja um período difícil de saber essas coisas. Mas enfim, temos então de cara aqui um destaque com 117 santos, perdão, que de fato são parte de uma história da igreja que nós, pelo menos aqui no Brasil, conhecemos muito pouco, tá? Conhecemos muito pouco desses santos. No segundo, temos acesso, mas culturalmente, popularmente, não costumamos conhecer. Se tu já conhecia eles, comenta aí, por favor. No segundo, nós temos aqui já, lembrando que agora voltamos para a ordem cronológica. O destaque, ele se destaca da ordem cronológica, então por isso que nós tínhamos santos ali dos séculos 17, 18, 19. Aqui a gente volta, então, é, na ordem cronológica normal, os santos mais antigos, começando na Aquileia, uma região da Itália, comemoração de São Crisógono, mártir, que é celebrado em Roma no dia do aniversário da dedicação da igreja, cujo título tem seu nome. Não confundam com São João Crisóstomo. São Crisógono também é um grande santo da igreja, não é um doutor como São João Crisóstomo, mas é um santo bem conhecido. É um santo que morreu na perseguição também de Diocleciano. A gente viu ontem e anteontem, eu acho, santos também que foram martirizados nessa perseguição. Aqui a gente tem algumas peculiaridades legal para a gente aprender sobre o martirológio. A questão do S a gente já viu que é século IV, in de incerto, tá? A gente teve outro, se eu não me engano, Santa Cecília como data incerta. Qual é a diferença? Data incerta não se tem certeza do século, então, pelo que eu me lembro, inclusive, de Santa Cecília, era possível que fosse na virada do século, então, né, por isso também a inscrição. Nesse caso aqui, sabe-se que foi no século IV, mas a data é incerta, né? Não se sabe nem se foi no início, se foi no fim, se foi, enfim. E ah, hoje tá ruim o nariz, pessoal. Perdão. A outra peculiaridade é que a festa dele é no dia do aniversário da dedicação da igreja. A igreja, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a igreja. É uma basílica, né? A Basílica de São Crisógono, que fica em Roma. Vou trazer para a tela principal aqui. Ó, isso é uma coisa também. Ontem ou anteontem eu falei ainda sobre a questão do Wikipedia. Ele serve para coisas como essa também, tá? Isso aqui é uma imagem de lá, tem ótimas imagens, inclusive para quem precisa pesquisar pinturas, essas coisas. Procurem o Wikimedia, que é a parte de mídia do Wikipedia. Tem muitas obras de arte que são difíceis de encontrar em grande qualidade. Essa aqui é a Basílica de São Crisógono, tá? Voltemos. É curioso que, em geral, a data dos santos tem a ver com a morte deles. Quando não é esse o caso, normalmente está indicado aqui, né? Então, nós vimos também alguns dias um santo que a festa se dava no dia do traslado do corpo, aqui, ou do sepultamento. Aqui nós temos o dia da dedicação da igreja. Então, é um santo que é cultuado há muito tempo, né? Dos primeiros séculos, desde o século IV. Século IV, para quem não está familiarizado, é os anos 300 e poucos. Então, é, pouco tempo de Jesus, pouco tempo depois dos apóstolos. Mas sigamos aqui, ainda na Itália. Vamos para o nosso mapinha de volta aqui. Então, nós tivemos um santo romano aqui, uma santa na Úmbria. Opa, não chegamos na Itália ainda. Santa Firmina, também do século IV, tá? Ou seja, uma santa, para a gente entender, que está no mesmo contexto
de São Crisógono, no mesmo ambiente, século IV, que é o século em que eh, nós tivemos o imperador Constantino, que foi quem descriminalizou, digamos, o catolicismo. E aí, a esses santos nós temos muitas atribuições de milagres. É, aqui, por exemplo, Santa Firmina, nós temos um milagre popular de acalmar a tempestade, por isso ela é conhecida como a patrona dos marinheiros, de algum modo. É mais regional esse tipo de coisa. É, mas é interessante pensar que provavelmente é um período de catolicismo de algum modo um pouco mais florescente. O catolicismo nesse século pôde sair das catacumbas, digamos. Então, eles viveram um catolicismo que até então os, as gerações que vieram antes deles, os mestres deles, os evangelistas deles, evangelizadores deles, não tinham podido viver. Então, uma geração em um novo ambiente, tá? E ao mesmo tempo a gente vai ver que logo depois essa situação já muda de novo e nós temos inclusive martírios como a própria Santa Firmina é mártir, São Crisógono também. Então, ainda que vivessem num ambiente é, menos hostil, havia hostilidade a ponto de que de fato morreram, né? E aí nesse mesmo século, como nós temos Constantino, nós temos também Constante, um dos filhos do imperador Constantino, se eu não me engano, terceiro filho, último filho, que também já não, enfim, já não foi um imperador amigo dos católicos necessariamente, tá? Mas, inclusive, a gente vai ver ele aqui no nosso quarto elogio, que nós seguimos na Itália, agora em Milão, e para vocês Milão. Vejam mais uma vez, ó, vejam a proximidade aqui né, aqui nós temos Milão e aqui embaixo nós temos Roma, né, coisa de quilômetros, assim, eh, suponho que uns 700 quilômetros de diferença. É, apesar da lentidão das coisas da época, não são coisas tão distantes, né? Nós temos então em Milão São Protásio, que foi bispo e que defendeu diante de Constante a causa de Santo Atanásio. Santo Atanásio que foi expulso da sua diocese algumas vezes e tomou parte no Concílio de Sárdica, cerca de 356. Aqui nós começamos já a ter mais uma vez a precisão das épocas, também por conta da relação Versão Protásio e defendeu Santo Atanásio. Então, no entorno de Santo Atanásio nós temos já muito mais registros. Então, isso também tem relação. Eu sempre comento que santidade chama santidade. A gente cansa de ver santos que eram amigos, irmãos, mestres, aprendizes, porque tem a ver com a questão da convivência e tem a ver com a questão do registro, né? Os santos que estiveram de algum modo próximos a grandes santos que têm eles próprios têm muitos escritos ou que outras pessoas escreveram muito sobre eles, tendem a também ser retratados um pouco nisso. Então, temos aqui uma sequência de santos italianos. Vejam, no dia de hoje a gente não tem, nesse início, aqui nos primeiros séculos, não tem tantos, não tem, acho que não tivemos nenhum, na verdade, nenhum santo do Oriente Médio. Nos últimos dias tivemos vários, agora aqueles dois eixos principais ali dos primeiros séculos que a gente comenta, Oriente Médio e Roma, a gente está muito mais na parte italiana mesmo, muito mais perto de Roma. No quinto, inclusive, nós temos São Romão, presbítero, na Aquitânia, que é uma região que está dentro hoje da França, por aqui, ó, essa região aqui. Isso no século
quarto ainda, cerca de 380. Quer dizer, muito, muito. Vejam, aqui a gente está falando de Aquitânia romana. A gente não está falando ainda, por mais que esses povos já tivessem contato ali, a gente não está falando da França de São Luís, da França de Carlos Martel, ou da França depois que lutou contra os normandos, da França que lutou de Santa Joana d'Arc. É outro lugar, não tem ainda essa característica nacional, é Roma, é romano, tá? Obviamente, né, aqui toda essa região já tinham povos nativos, né? Roma tinha essa questão de se misturar com os povos, de combater ou se misturar. Então, que são os antepassados dos franceses, mas socialmente a gente não era a França que a gente costuma imaginar hoje. Mas é curioso que temos poucos santos ainda nessa região nesses primeiros séculos, né? Depois, no sexto elogio, a gente já tem São Colmano, bispo da Irlanda. 604 ou 608 ele faleceu. Período, o século sétimo ali, os anos 600, especialmente no início deles. A gente já viu alguns santos, temos vários santos. Inclusive, a gente viu São Columbano ontem, se eu não me engano, que sai da Irlanda por volta desse período para voltar a evangelizar os povos aqui, né? Então vejam, São Romão estava chegando, digamos aqui, estava nessa região, quando o catolicismo chegava nela, é, por volta de 380, ali por 400 e poucos, nós comentamos que São Patrício parte daqui para cá para evangelizar os povos aqui. Então, quer dizer, de algum modo, dali a menos de 100 anos, essa evangelização vai estar, entre aspas, concluída a ponto de que se pode seguir em frente de algum modo. Óbvio que a evangelização nunca termina, né? Tanto que ela teve os missionários em mais um século voltaram. Temos essa movimentação, né? No sétimo, nós temos, então, também na Aquitânia, São Porciano. Então, voltamos aqui, ó. A gente está aqui nessa fronteira para, provavelmente, de algum modo, acompanhando os limites do Império Romano, né, que já existia aqui também. Mas, quer dizer, quanto mais próximo da fronteira, além da questão do mar, mas também das extremidades, quanto mais longe da capital, mais difícil se dava isso, né? A civilização já era diferente. São Porciano Abade, que sendo jovem escravo, procurou refúgio e liberdade no mosteiro, no qual se fez monge, chegou a ser abade, morrendo em avançada idade, debilitado pelos jejuns, ano 532, depois de 532. Aqui já, assim como São Colmano, já temos já o período do martírio aqui já muda um pouco. Mas a gente vai ver que no próximo, 851, o ano, né, no oitavo elogio, em Córdoba, na Andaluzia, aqui na Espanha, portanto, Santas Flora e Maria, virgens e mártires, que na perseguição dos mouros foram encarceradas com Santo Eulógio e depois mortas ao fio da espada, tá? Vamos explicar o contexto. Nós tínhamos, acabei de falar, vejam que no séculos 5, 6, a gente perde um pouco essa questão do martírio, até porque Roma caiu, né? Em geral, os mártires tinham esse contexto, ou a gente tem alguns mártires pela questão do arianismo, de algumas outras heresias, mas o martírio e a evangelização se dava, eu acho que vocês conseguem ver o meu mouse, desse movimento, né? Daqui para cá, daqui para cá, do Oriente Médio para cá ou para lá, então só que nós tivemos um pouco antes aí do ano 851, né, alguns bons anos antes, o advento, de alguma forma,
dos muçulmanos, do islamismo. O Islã nasce aqui, né, nessa região, e ele faz esse movimento aqui, ó. Ele, eh, de certa forma, se a gente, eu vou afastar, se a gente for entender o catolicismo, ele conseguiu crescer dentro do Império Romano. Então, ele preencheu todo esse espaço aqui, ó, mais ou menos até aqui o meio da Europa, costeando o Mar Mediterrâneo, o Oriente Médio e o norte da África. Importante, o norte da África era católico, foi católico por muito tempo. Santo Agostinho é dessa região, inclusive, de Tagaste. Só que o Islã, ele fez esse movimento por aqui. E ao invés de subir por aqui, nós tínhamos o Império Bizantino muito forte, demorou muito para cair. Caiu pro Islã, inclusive. Eles não conseguiam ultrapassar essa barreira. E para cá a gente já tem uma outra questão, né? Outros povos também. Então, o movimento que eles conseguiram fazer foi esse aqui, ó. Passar pelo Egito e dominar o norte da África. E aí aqui é onde eles invadem a Europa, na verdade. Aqui e na Itália também, tá? Então são esses dois trechos aqui. Tinha que ter um riscadinho aqui pra eu fazer. Esses dois trechos aqui é que o Islã consegue vir. Então, muito se fala de as cruzadas ali no ano 1000, no ano 1100, foram uma agressão aos muçulmanos, ao Islã. Na verdade, o Islã invadiu os reinos cristãos muito antes disso, né? Nós temos aqui mártires, então, Santas Flora e Maria, mártires já na mão dos mouros, que tomaram praticamente toda a Península Ibérica. Eles foram parados no topo mesmo, da Península Ibérica. Inclusive, Santa Flora é filha de um muçulmano, de um pai muçulmano e mãe cristã. Então, também isso pesou no seu martírio. Na sequência, para onde nós vamos agora no mapa? Para Reims, na França. Hoje o dia tá puxando, tá pendendo aqui pro extremo oeste europeu aqui. Ó, já falamos daqui, uma região que a gente já trouxe alguns santos, inclusive nessa relação com a Bélgica, com toda essa região mais ao norte. Nós temos Santo Alberto de Louvaina, bispo de Liege e mártir, que foi condenado ao exílio por defender a igreja e assassinado no mesmo ano em que tinha sido ordenado. Só que Santo Alberto já muitos séculos depois, tá? 1192, nós temos ele. Então, Santo Alberto, até deixa eu conferir aqui, se, qual foi a relação, como se deu o assassinato por mercenários ligados ao partido contrário. Então, nós tivemos, acho que no início do mês também, um bispo que foi assassinado em Colônia, um bispo de Colônia, que foi assassinado por conta de política. Esse período é um período de muito de efervescência, digamos, na política. E eu não sei se vai ser o caso aqui de Reims. Ó, vejam, Liege, inclusive, aqui, ó. Foi bispo de Liege. Não sei se aqui isso já acontecia, eu imagino que não. Mas aqui nós tínhamos uma relação da igreja, os bispos acabavam ordenando a sociedade de algum modo, né? Ajudando a dar ordem. Então, de alguma forma, eles tinham uma atuação política. E isso acabou sendo causa de muitos martírios, né? De assassinatos políticos. No 10º elogio, vamos para a Itália, na campanha. Tá? Temos a Itália.
no mosteiro Cava de Tirrene, o beato Bálsamo, abade, que no meio das turbulências e conflitos de seu tempo exerceu seu ministério com sabedoria e prudência. 1232. Uma região, uma época bem de Roma, da Itália bem intensa também, muitas famílias ali criando uma turbulência política, né? É conhecido como um santo, um santo administrador, um grande administrador por seu papel, né, como abade. É, e acredito que seja isso, assim, que a gente não tem muito mais do que se falar. É um período em que, assim como a gente está falando a gente falou da Alemanha, que tem ali as questões políticas envolvendo a igreja, aqui também tem de forma diferente, mas temos também muitas questões em que os abades e os bispos têm que se defender da interferência política, né? Então, a, a vida dos cristãos segue não sendo fácil de algum modo. Ainda que a gente veja hoje, isso aqui é a Alta Idade Média, um período que a igreja mandava. É, o entendimento talvez não seja bem esse, né? Só um ponto sobre Santo Alberto que eu esqueci de falar aqui, faz parte inclusive do elogio, que é curioso. Ele foi exilado e assassinado no mesmo ano em que tinha sido ordenado. Então, ele foi martirizado em 1192, que foi o ano que ele foi ordenado bispo. Então, as coisas aconteceram muito, muito próximas. Sigamos aqui, já temos um salto ali de uns 600 anos quase, em Dong Hoi, cidade do Anã, atual Vietnã. Vamos passar para o Vietnã. Ó, hoje nós temos. O Vietnã tá aparecendo aqui, né? Os santos Pedro do Molimbori, Porri, bispo da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, Pedro Vodancoa e Vicente Nguyen Thedien, presbíteros, dos quais, por ordem do imperador Ming Man, o primeiro foi degolado e os outros estrangulados. Curioso, até vou pesquisar por que que eles não estão na mesma leva. Provavelmente eles foram canonizados antes, tá? Se não estariam naquele elogio lá no início. É bem possível que a história deles, de alguma forma, tenha chego no Ocidente antes e eles tenham sido canonizados antes. Eu acho que é isso mesmo. E é um clero, provavelmente sabe-se deles antes, soube-se deles antes, porque era um clero que não era nativo, então, de alguma forma, tinha alguém que enviou eles que precisava ter informações disso. No 12º elogio, nós temos a beata Maria Ana Sala, virgem da Congregação das Irmãs de Santa Marcelina, que, dedicada totalmente à formação das jovens, foi mestra da ciência animada pela fé e piedade. Milão, ó. Hoje o nosso martirológio está girando praticamente Vietnã e Itália, França, Espanha, esse triângulo aqui, né? Então, em Milão, 1891, esse período, já comentei inclusive sobre ele, é um período muito frutífero aqui na Itália. Eita, meu mapa quer ir embora daqui. Muito frutífero na Itália. É o período que nós temos os grandes santos fundadores de congregações. Não é o caso da Beata Maria na Sala, ele era uma irmã da congregação, né? Das Irmãs de Santa Marcelina. Mas nós, santos como São João Bosco, São Luís Guanella, São Orione, São Leonardo Murialdo, São José Cafasso, que foi mestre de São João Bosco. Então, nós temos muitos, muitos santos fundadores nesse período, nessa região. Inclusive, o próprio São João Bosco é dessa região, né? Aqui de Turim, né? A gente está em Milão. é, então, é realmente um período que, de algum modo, ajudou a dar um norte da igreja, né? A igreja
Nesse período se reestruturou de alguma forma enquanto a vida religiosa compreendeu novos métodos, compreendeu uma nova organização. Então, certamente ela se deparou com um ambiente muito, eh, possivelmente até conheceu alguns santos, né. Em Picadeiro de Paterno, 13º elogio. Em Valência, então sigamos aqui para o nosso triângulo europeu, Espanha, França e Itália. As beatas Niceta de Santa Prudência e companheiras, virgens do Instituto das Irmãs Carmelitas da Caridade e mártires, que de lâmpadas acesas foram dignas de entrar na ceia eterna de Cristo Esposo, que é uma parte mais poética. Aí nós temos os nomes delas, vou botar para vocês aqui a tela, só para citar de novo. Ó, aqui nós temos então, são estes os seus nomes, e aí uma sequência de nomes, os nomes religiosas e os nomes delas mesmo de batismo, né? Aqui, inclusive, 1936 também já falamos sobre isso, que a gente vai se deparar muito com santos desse período, dessa época, que é a época da Guerra Civil Espanhola, tá? Inclusive, o último elogio é também em Paracuellos del Jarama, localidade próxima de Madrid, também na Espanha, o beato Félix Alonso Muniz, presbítero da Ordem dos Pregadores, ou seja, dominicano, e mártir, que durante a perseguição contra a igreja, pelo seu testemunho de Cristo, recebeu a coroa do martírio. Esse aqui é importante, ele tem, vou botar de novo aí para vocês, ele tem aquele losango que eu comento, que é um dos símbolos aqui, significa que ele foi adicionado depois de 2002. Mais uma vez, repetindo aqui para quem não viu os outros vídeos, essa é a edição típica romana de 2002, segunda edição típica romana, com a adição de santos até 2000, santos beatos até 2013. Então, todos que aparecem com esse símbolo aqui foram adicionados, ou seja, não é uma nova edição, é uma adição da edição, tá? 1976 também, mesmo contexto das beatas que nós tivemos acima. Muito É muito importante a vejam que se a gente olha o martirológio um dia, se a gente não acompanha, a gente deixa de ver essas coisas que tem em comum. A gente tem muitos santos de 1976, do período da década de 70 na Espanha, muitos santos mártires, dos séculos 17, 18 e 19 no Oriente, no Extremo Oriente. Já nos primeiros séculos nós temos muitos santos do Oriente Médio e da Itália. Logo, esses santos começam também a aparecer em outras regiões da Europa, em especial na França, na Espanha, mais pelo século VI, já na, na Grã-Bretanha. Então, a- entender, ver a vida dos santos e acompanhar esse dia a dia nos ajuda a entender o movimento de crescimento da igreja, os problemas com os quais ela se deparou, porque quando a gente tem mártires, muitos mártires numa região, quer dizer que a gente tem uma dificuldade da igreja, né, uma perseguição da igreja por parte ou dos poderes seculares locais, ou de algum tipo de seita, de algum tipo de, né, que é o caso das heresias em geral. Acompanhar os santos no dia a dia nos ajuda a justamente ter esse panorama, assim. Então vocês vão ver, eu sei que às vezes, hoje a gente está em 40 minutos de vídeo, os vídeos são longos, bota no duas vezes aí, ou vai pulando partes, mas realmente é um estudo interessante de se fazer, tá? Continuem comigo, comentem o que vocês acharam dos santos de hoje, se teve algum santo que te chamou mais atenção, algum período, ou se tem alguma correção a fazer. Aqui, pessoal, eu tô descobrindo junto com vocês, tá? Eu não tô me colocando aqui de modo algum como um grande especialista, um agiólogo. Não, eu tô aqui descobrindo com vocês, eu tô mostrando para vocês as pesquisas que eu faço no dia a dia. Então, eu tô compartilhando isso com vocês. E é possível que tenha imprecisões, que às vezes coisas que eu cito da minha cabeça estejam erradas ou imprecisas. Ninguém é infalível, então eu não tenho nenhum problema que vocês me corrijam aqui, que, sei lá, quem gosta de fazer react, faça um react e corrija a informação.
Isso é do jogo, o negócio é assim, e no final isso é útil para que vocês consigam, tirar o suco disso, tirar a informação precisa, a informação da igreja, então a informação histórica. Então comentem, interajam aqui, mesmo se for para corrigir, dá o teu like, te inscreve no canal e até amanhã. Feito.